Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias. E esse vídeo é a pedido da nossa amada irmã, Agnólia Sampaio. Ela pede o seguinte: faça um vídeo sobre a perseguição, a guerra do Armagedon e a vinda de Cristo. Não existe a guerra do Armagedon e o arrebatamento. Explique, por favor, estas passagens. Já sabemos. Pois bem, nossa irmã quer que eu falo sobre a perseguição, sobre o Armagedon e sobre a volta de Cristo e sobre o arrebatamento. Então nós vamos começar falando da perseguição. Vamos para Apocalipse capítulo 12 e o verso 17, que aqui fala sobre a última perseguição que ocorrerá neste mundo. E vai falar qual é o motivo desta perseguição. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Em profecia, o dragão representa Satanás. A mulher representa a igreja. Satanás está irado com a igreja, mas a guerra será contra os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus. Então aqui a gente já vê qual é o motivo da perseguição. O motivo é por causa de um dos mandamentos. É por causa dos mandamentos. Esse povo tem o testemunho de Jesus, que são o espírito de profecia. E Satanás faz guerra contra esse povo que guarda os mandamentos de Deus. Nosso canal, nosso irmão Jorge Luiz Cunha já escreveu vários comentários. Comentou várias vezes no nosso canal que a perseguição será por causa do nome de Jesus. Já assisti também filmes falando do fim. Diz nos filmes que a perseguição será por causa do nome de Jesus. Irmãos, não haverá mais uma perseguição por causa do nome Jesus. Porque todos, espiritismo, catolicismo, protestantes apóstatas, todos dizem crer em Jesus. Então não vai haver uma perseguição por causa do nome de Jesus. Mas a profecia da Bíblia aponta por causa dos mandamentos. Como está escrito em Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O mundo, a igreja, se unirá. Todos estão numa harmonia corrupta e colocará um decreto dominical. O domingo será posto por lei e vai perseguir os remanescentes que guardam os mandamentos. Todos aqueles que não se conformar com o costume da igreja, que é guardar o domingo, serão punidos pelas penas civis e finalmente depois ser merecedores de morte. O dragão perseguindo os que guardam os mandamentos de Deus. A perseguição será contra o ataque contra o quarto mandamento, que fala do santo sábado. Todos os que guardaram o sábado do sétimo dia, o quarto mandamento, em breve serão perseguidos pelas leis do decreto dominical. Então, não é mais por causa do nome de Jesus. A perseguição não será para todas as igrejas, não. Será para o remanescente que guarda o sábado, os mandamentos de Deus. Quem vai perseguir esses remanescentes? Vai perseguir as igrejas que guardam o domingo, os protestantes apóstatas, que é a imagem da besta. E a besta, que é o catolicismo, perseguirá os que guardam o santo sábado. Então, está bem explicado
eu creio que está bem explicado sobre a perseguição dos últimos dias. Não será por causa do nome de Jesus, mas aqueles como Caim perseguirá Abel. Todos adoram o mesmo Deus, como Caim também adorava, mas perseguiu o seu irmão que fazia diferente dele. Assim também, todos adoram o mesmo Deus, mas o catolicismo, protestantes apóstatas, perseguirá os seus irmãos que guardam o santo sábado. Perseguirá os que guardam o sábado. Então, está bem claro sobre a perseguição. Agora nós vamos falar sobre a guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon, não haverá uma guerra como as igrejas protestantes apóstolas, pentecostais apresentam, uma guerra literal, física. Cristo no cavalo branco, guerreando com vários países aqui. Ou todos os países guerrear contra Jerusalém. Não, não vai haver uma guerra Armagedon. A guerra do Armagedon, que a Bíblia apresenta, como está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 16, e o verso 13, diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os ajuntara no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A guerra do Armagedon, como está descrita aqui, irmãos, não é como as igrejas pentecostais, como os protestantes apostatados pregam, uma guerra literal, como eles pregam. Não, não vai ser assim. Essa guerra aqui, preste bem atenção, são os 3 espíritos imundos, espírito de demônio. O primeiro é o dragão, que é o espiritismo. O segundo é a besta, que é o catolicismo. E o terceiro é o falso profeta, que é o protestantes apostatados. Que se uniram, esses 3 se uniram agora, 2017, no dia 31 de 2017, se uniram no ecumenismo. Esses 3 perseguirá o povo que guarda o dia do Senhor, guarda o santo sábado. Esses 3 unidos perseguirão todos aqueles que não guardarem o domingo. Esta é a guerra a qual está descrita. Então não há uma guerra do Armagedon com esses 3 espíritos imundos diz que vai ter. Por que ele diz que vai ter dessa forma, literal? Para desviar o povo da verdadeira profecia. Ok? Eu creio que está bem explicado sobre esse assunto também. Agora nós vamos para a outra questão que a irmã Agnora Sampaio pediu. A outra questão é para que eu falo sobre a vinda de Cristo. A vinda de Cristo. Nós vamos em Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Mateus capítulo 24 e o verso 26 diz assim: Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, esses 2 textos, esses 2 versos aqui já é o suficiente para que nós entendamos como será a vinda de Cristo. Todo o olho verá, foi o que diz em Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. E em Mateus capítulo 24 e o verso 27 diz: Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se alguém disser que ele veio, está lá nos Estados Unidos, então ele veio secreto. Ele veio secreto. Não acreditei. Ah, sumiu fulano,
ciclano, não acrediteis, porque a volta de Jesus todo olho verá, como o relâmpago a gente vê, assim também será a vinda de Jesus. Ele virá nas nuvens do céu em chama de fogo, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Virá o nosso Deus e não se calará, adiante dele há um fogo consumindo e haverá grande tormenta a seu redor. A trombeta zoará, ele descerá do céu com poder e grande glória para buscar o seu povo. Então, não é secreto a vinda de Jesus, mas sim visível. Todo o olho verá. Aqueles que estão ensinando uma vinda secreta estão pregando heresia. Vamos para a outra questão. Não existe a guerra do Armagedon, já expliquei. E o arrebatamento? Explique, por favor. Então, nós vamos agora falar sobre o arrebatamento da igreja. Nós vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o arrebatamento. No capítulo 4, no verso 13, a gente vê aqui, começando falando da vinda do Senhor, o qual já expliquei. Todo olho vai ver, vindo, literal, em chama de fogo. Ele vindo sobre as nuvens do céu. Então, quando chega bem aqui no verso 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, na volta de Cristo, quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, ele ressuscita primeiro os justos que estão dormindo na sepultura, e nós que estamos vivos seremos transformados no momento de abrir e fechar de olhos e seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Isso sendo contemplado por todos os que estão vivos aqui na terra. A terra ressoará com o passar de um exército extraordinariamente grande, de todas as nações, tribos, língua e povo. Aquele povo ao encontro do Senhor nos ares. Isto não é secreto. Esse arrebatamento dos vivos, como está descrito nesse verso, não é o arrebatamento que os pentecostais pregam. Um arrebatamento secreto. Sem Cristo estar vindo literal, não é. Então podemos dizer que não existe um arrebatamento secreto. Não existe um arrebatamento segundo os pentecostais pregam. Pois o texto está falando aqui do arrebatamento na segunda vinda de Cristo. Todo olho vendo. Jesus apareceu na nuvem do céu com poder e grande glória. Os céus estão em estrondos. Está em labareda de fogo. Ele ressuscita os mortos. Ele levanta as mãos para cima e ressuscita os mortos. Despertai, despertai, vós que dormis no pó. Os mortos ressuscitam. Nós que estamos vivos, somos transformados no corpo imortal. E os santos anjos reúnem tanto os ressuscitados como os transformados. Reúne e leva ao encontro do seu Senhor. É esse o arrebatamento descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Não é como os pentecostais ensinam, que a pessoa está dirigindo um carro aqui, está tudo bem. Está dirigindo um carro, depois some imediatamente. Isso é heresia, irmão. Isso é doutrina do demônio. Vamos entender a Bíblia. Não vai ser assim o arrebatamento. Não vai ser assim. Não existe esse arrebatamento. É mentira esse arrebatamento aí. O arrebatamento bíblico, esse bem aqui que eu estou lendo aqui. Cristo aparece no céu. Ressuscita os mortos. Os ímpios estão rastejando, pedindo misericórdia, chorando. As pragas já caíram sobre a terra.
Já passou a grande tribulação. Eles estão sendo mergulhados na angústia final, ali, do desespero eterno. E nós dando glória a Deus, aleluia, porque chegou o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Então, com aquela alegria sobre nós, somos transformados e arrebatados para ao encontro